Livro de Jó, capítulo 13. Jó quer defender a sua causa diante de Deus. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores do que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender a minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, é a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouçam a minha defesa, prestem atenção aos meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele. Distorcem o seu testemunho em favor dele. Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente ele os repreenderá, se distorcerem às escondidas o seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? As suas frases feitas valem tanto quanto cinzas. A sua defesa é fraca, como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar, e eu arcarei com as consequências. Sim, porei a minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se eu fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que vou dizer. Ouçam com atenção. Preparei a minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Jó pergunta qual foi o seu pecado. Ó Deus, concede-me estas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove a tua mão de cima de mim, e não me assustes com a tua temível presença. Chama-me, e eu responderei. Ou permita que eu fale, e responde-me. Diga-me, o que é que eu fiz de errado? Mostra-me a minha rebeldia e o meu pecado. Por que te afastas de mim? Porque me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreves acusações amargas contra mim e trazes à tona os pecados da minha juventude. Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus caminhos e examinas todas as minhas pegadas. Eu me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Capítulo 14. Como é frágil o ser humano! A sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão da nossa vida. Sabes quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais. Permite que terminemos o nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e, depois,
aonde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a levantar-se. Até que os céus deixem de existir, não acordarão, não serão despertadas do seu sono. Quem dera tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali, até a tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim, eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra das tuas mãos. Assim, tu protegerias os meus passos, em vez de vigiares os meus pecados. Os meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobririas a minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destróis a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e o mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre a sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Capítulo 15. A segunda resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz, de Temã, respondeu: Um homem sábio não responderia com esse falatório. As suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito. Não usa palavras sem sentido. De facto, você não tem temor de Deus e não lhe mostra reverência. Os seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. As suas palavras se baseiam em engano astuto. A sua própria boca o condena, não eu. Os seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você não foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que é que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos, de cabelo grisalho, mais velhos que o seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é o suficiente para você. Palavras amáveis não lhe bastam. O que o fez perder a razão? Por que é que os seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém, nascido de mulher, ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Escute, e eu lhe mostrarei. Falarei com base na minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios, que ouviram as mesmas verdades dos seus antepassados, daqueles aos quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos se contorcem de dor a vida toda. Aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar o pão? Sabem que o dia da sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de terror.
como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Com os seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou e a sua barriga acumulou gordura. As suas cidades, porém, serão arruinadas. Habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. As suas riquezas não durarão. Os seus bens não permanecerão. E as suas propriedades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas. O sol abrasador queimará os seus ramos e o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludam mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será a sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade, os seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos, pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá as suas casas, enriquecidas com subornos. Concebem desgraça e dão à luz maldade. O seu ventre só gera engano. Capítulo 16. O quinto discurso de Jó. Resposta a Elifaz. Então Jó falou novamente. Já ouvi tudo isso antes. Que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar a falar? Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivessem em meu lugar. Poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente. Eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar o seu sofrimento. Em vez disso, sofro se me defendo e sofro igualmente se me recuso a falar. Ó Deus, Tu me esgotaste e destruíste toda a minha família. Reduziste-me a pele e osso, como para provar que pequei. A minha magreza depõe contra mim. Deus me odeia e em sua ira me despedaçou. Range os dentes contra mim e me transpassa com o seu olhar. As pessoas zombam e riem de mim e com desprezo dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Deus me entregou aos pecadores, atirou-me nas mãos dos perversos. Eu vivia tranquilo até que ele me despedaçou. Pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim o seu alvo e agora os seus arqueiros me cercam. As suas flechas me perfuram sem misericórdia e o meu sangue molha o chão. Repetidamente ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto pano de saco. O meu orgulho se revolve no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sombras escuras me circundam os olhos. No entanto, nada fiz de errado e a minha oração é pura. Ó terra, não esconda o meu sangue, não permita que o meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo, a minha testemunha está nos céus, o meu advogado está nas alturas. Os meus amigos me desprezam, mas derramo as minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede pelo seu amigo, pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei.